Então chegamos no livro de Devarim, Deuteronômio, né? Livro que encerra o Ramshei Torá, o Pentateuco. Então são as últimas palavras de Moisés, né? O livro de Devarim é um grande discurso de Moisés. O Humash é um livro cheio de palavras de Moisés, né? Moisés é o grande protagonista desses 5 primeiros livros, principalmente de Êxodo para frente. Mas o livro de Devarim é um livro que é a despedida de Moisés. Então ele faz esse grande discurso, composto em algumas etapas. Ao meu ver, ele funciona como uma espécie de apocalipse do Pentateuco, né? Nós temos o Apocalipse lá, que termina a Bíblia, que é um livro que ele traz também advertências, traz um teor profético e anuncia o reino futuro, né? O reino que há de vir. E aqui acontece algo similar, mas numa configuração que tem a ver ali com o povo de Israel e a entrada na Terra Prometida. Então, eu vou rapidamente fazer só uma breve análise aqui de como que é o livro de Devarim, para fazer uma apresentação do livro de Deuteronômio, antes da gente iniciar nos pontos que vamos discutir hoje. Então, nos primeiros 4 capítulos, nós temos algumas recordações. Sabemos que Moisés estava com a segunda geração, não com a primeira, que perdeu a oportunidade de entrar na terra, então ele vai fazer algumas recordações, né, da jornada da primeira geração, vai fazer uma retrospectiva, e aí depois ele começa a enumerar várias leis, a recapitular vários mandamentos, e inclusive algumas leis aqui vão aparecer como novidade na Torá, como por exemplo a lei do divórcio, que não encontramos em nenhum outro lugar na Bíblia. Nós também temos algumas leis de guerra ali, o comportamento ali dos soldados quando vão à guerra, ou quando não vão, que também são inéditos em Devarim. Ainda chegando na reta final, vem a parte da advertência, uma parte muito interessante, que é aquele princípio, né? Se você obedecerem, será abençoado. Se vocês desobedecerem, vai vir maldição. Então essa é uma parte central da Bíblia, essa questão assim do caminho da vida e da morte, caminho da bênção e da maldição. Inclusive, o Didaquê, que é uma obra paralela ao Novo Testamento, que é utilizada no catecismo católico, ele começa justamente assim, que é o ensino dos apóstolos, né? Ele começa assim: esse é o caminho da vida e da morte, o caminho da bênção e da maldição. Então, é fazendo referência ao livro de Devarim. E daí, finalmente, temos o desfecho lá com o cântico final de Moisés, cântico muito profético e até apocalíptico, e aí o desfecho com a ida de Moisés ao monte lá onde ele iria morrer. Então, esse é o livro de Devarim. Agora vamos tratar do que nós vamos abordar hoje. São 2 assuntos que me chamou muita atenção quando eu estava lendo o livro de Devarim, que justamente são essas recordações. Então tem 2 recordações que aparecem logo nos primeiros capítulos, que é a lembrança lá da Parashá Shoftim, né? Shoftim veshotrim. Colocarás para vós, né? Juízes e oficiais e policiais. Colocarás para vós. Então, a lembrança da necessidade de nomear os juízes e os oficiais. Depois disso, ele também faz uma recordação. Eu acho muito interessante, nós fazemos referência a essa recordação hoje, porque ele faz a referência lá aos espias, para Shelach Lecha, os espiões que foram enviados para Canaã. Pela tradição judaica, sabemos que que isso, inclusive, essa má notícia que foi trazida, era para ser uma boa notícia, mas foi uma má notícia, se deu no dia 9 de Av, que é a data que estamos próximos. Então é interessante fazermos memória a isso, nesta paraxá. Então eu falei de 2 situações, dos oficiais, dos juízes e policiais, e também falei dessas recordações, dos espiões. E aqui agora eu quero colocar outros 2 pontos. Tentar fazer uma ligação com essas 2 lembranças aí. O primeiro ponto: Moisés está orientando o povo ali, que está prestes a entrar na terra de Canaã. Então, o que o povo de Israel precisa primeiro fazer nesse momento?
Israel precisa entrar em Canaã, né? Precisa, meio óbvio, né? Israel precisa entrar, precisa tomar posse. Então precisa fazer a travessia e precisa conquistar, porque lá tem inimigos. Então isso vai dar um certo trabalho, mas vai ser um trabalho que depois vai terminar, né? Tem uma data final disso. É o tempo deles atravessarem, se estabelecerem na terra, derrotarem os inimigos e aí essa etapa está cumprida. Essa etapa ela não deveria demorar muito tempo. E daí qual que é a segunda etapa? Depois que Israel toma a posse da terra, o que eles fazem daí? Daí eles vivem nela. Simples, né? Viver. E viver, por quanto tempo eles iriam viver na terra? Para sempre, né? Só que daí tem as condições que Deus coloca. Para vocês virem aqui, vocês vão ter que cumprir com o meu pacto. Se vocês não cumprirem, aí as coisas vão dar tudo errado. Então, para entrar é preciso, sobretudo, coragem e fé. Porque haveria inimigos a enfrentar, obstáculos, né? Muralhas para derrubar. Então, essa parte de luta, né? Parte de conquista, é uma parte que ela é dificultosa em algo que é grande. Porque você precisa derrubar muralhas. Israel não tinha, naquela época, que eu saiba, catapultas nem arietes, nem canhões, para destruir aqueles muros. Não tinha nem cavalos. Vocês se lembram ali no Rumash ali, Pentateuco fazia referência de que Israel tinha cavalos naquele momento? Eles tinham homens a pé. Então era o exército mais simples possível. E ainda nós estamos falando da era do bronze, não tinha nem armas de ferro ainda. Então era um armamento precário e não tinha cavalos e não tinha armas de cerco. Então não é de se espantar que eles tivessem muito medo dos muros, né, de Jericó. E não à toa que Deus justamente começa em Jericó destruindo os muros com um milagre para provar assim que os muros não seriam um problema. Então é preciso de muita coragem, muita força, muita fé para que eles conseguissem esse objetivo. Só que daí no caso eles olharam apenas para a sua própria limitação e não para esse poder que só Deus poderia conceder a eles para que eles vencessem. O segundo ponto é manter-se na terra. Aí manter-se na terra, você não precisa de uma grande coragem, não precisa de uma grande fé assim, que venha um poder absurdo assim para que você viva lá. No deserto era preciso de poder ali, porque precisava do maná caindo, precisava de uma coluna de fogo, precisava de alguns milagres diários para que eles subsistissem no deserto. Mas em Canaã, já na terra que mana leite e mel, uma terra boa, uma terra fértil, uma terra que dava para criar gado, que dava para plantar, tudo bonito. Ali você não precisa daí de ter uma grande fé para você viver bem ali. Você só precisa cuidar nos pequenos detalhes, ter uma vida comum, mas consagrada, né? Ter cuidados pequenos com as coisas. Então isso que eu queria salientar. No primeiro momento nós temos a necessidade de ter uma grande fé, porque você precisa vencer um inimigo muito poderoso, precisa fazer algo miraculoso, e no segundo ponto você precisa cuidar com pequenas coisas. Nas duas questões Israel falhou. A primeira geração duvidou da capacidade que eles teriam de derrotar os inimigos. Daí tivemos toda aquela novela da prorrogação que eles tiveram no deserto, morreu aquela geração, chegou a segunda, daí a segunda entra. Aí eles conseguem entrar na terra. Mesmo que a segunda geração eles tivessem o ânimo de ir à frente, sob o comando de Josué, isso não significa que eles também não cometeram muitos pecados. Mas quando eles se estabelecem na terra, logo depois que Josué morre, a gente sabe que eles não são fiéis por muito tempo. Se você ler o livro de Juízes para mim é um dos livros mais absurdos assim, em termos de iniquidades que o povo de Israel comete. Assim, tudo que nós vemos de coisas terríveis antes, que as outras nações estavam cometendo, a gente vê Israel cometendo.
Inclusive, no final do livro de Juízes, a gente tem lá uma experiência praticamente de Sodoma e Gomorra, ali, no meio do povo de Israel. E aí, o que a gente percebe com isso? Israel falha na questão da fé deles de entrar na terra. Israel falha depois na fidelidade de manter-se na terra. Então a gente percebe que Deus ele tem um plano aí. Porque no fundo não é pelos méritos do povo de Israel em si, mas às vezes é pelo mérito de poucas pessoas. Então nós percebemos que ao longo do livro dos Juízes, que eu acabei de citar, sempre a salvação vinha por intermédio de um herói. Seja Jefté, seja Shimshon, que são pessoas que não eram perfeitas, longe disso, mas em algum momento elas tinham um ato de bravura e de alta fidelidade e elas iam e lideravam o povo. Então Deus liberava uma grande salvação por causa de um pilar de fé que se levantava. Então isso, pelo mérito disso, de pessoas que nós podemos chamar de protótipos de Mashiach, pelo mérito dessas pessoas, Deus dava um grande livramento. Então, sempre foi o plano de Deus agir dessa forma. Então, Deus estabeleceu já vários modelos de Mashiach, de salvação para o seu povo. E agora vamos lembrar novamente dos espiões, dos espias. Quantos espias foram enviados? 12, né? Um de cada tribo. Então, esses espias foram enviados para ver a terra e depois para contar, né? Trazer um relatório e a expectativa é que tinha que ser um relatório bom, né? Se esperava boas notícias. Agora vamos fazer um salto de 1.500 anos. Então nós vamos ver que Yeshua, Mashiach, que é o profeta apontado por Moisés, inclusive foi cantado isso hoje, né? No Cântico Tu És. Ele não por acaso, ele também chama 12 discípulos, mas que também são chamados apóstolos. Qual que é a diferença de discípulos e apóstolos? Discípulos são aqueles que são alunos, que seguem o mestre. Talmidim. Apóstolos é shalichim, shaliach, né? Shalichim, enviados, que é mais no sentido de mensageiros, os que vão portar a mensagem. Então, primeiro eles estavam seguindo Yeshua para pegar tudo dele, aprender tudo que poderiam com ele, para daí assumir daí a postura agora de apóstolo. Daí é um chamado mais de anunciar. Então quero ler aqui com vocês Mateus 10. Chamando seus 12 discípulos, até que eles eram discípulos, tá? Dê-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12, agora ele usa o termo apóstolos. Agora que eles foram chamados, agora já são apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Então é interessante aqui que ele dá essa ordem bem clara, assim, vão para Israel, ou seja, não vão para Samaria, não vão aos gentios. Assim como aqueles 12 espias, eles também não, aquelas boas novas que eles iriam anunciar, eles não iam anunciar para os cananeus ou para os egípcios. Eles iam anunciar a terra para o povo de Israel, que era quem ia tomar a terra. Então, esses 12 homens que Moisés enviou, eles foram para isso. Eles foram para ver o potencial de um futuro reino que seria estabelecido, que seria o reino de Israel, que estava para vir, ainda não existia esse reino, estava sendo formado, era um reino futuro. Ali ainda havia só o espaço físico, mas ainda não havia a presença de Deus
com o seu povo vivendo ali. No entanto, eles focaram justamente nisso. Eles não focaram nesse futuro reino. Eles focaram justamente nas pessoas que estavam ali, que eram as pessoas que não eram de Deus. É exatamente o que Yeshua falou ali. Não vão aos gentios, vão a Israel. Tenham a visão de Israel. Naquele momento era para isso. Era para trazer as boas novas para Israel, para se formar o povo de Deus. Então, para quem os espias iriam contar as boas novas, né? Boas novas em hebraico é Besorot Tovot. Eles iriam contar essas boas novas para todo o povo de Israel. E assim, os discípulos também foram chamados para trazer as boas novas para o povo de Israel. E a perspectiva dos discípulos, ela era tão desafiadora quanto a dos espias. Pois eles estavam vislumbrando o futuro reino, um reino que ainda haveria de vir, enquanto o mundo não estava bom. Enquanto o povo de Israel lá no deserto se deparou ali com um povo poderoso, que era o povo de Canaã, o povo de Israel nos dias de Yeshua também estava se deparando com uma nação estrangeira poderosíssima, que era Roma. Mas ali nós temos alguém que é maior do que Roma e maior do que os cananeus. Nós temos primeiro, sobretudo, o Deus de Israel. E nós temos alguém que é enviado à frente disso, que é Yeshua. Tanto lá no Antigo Testamento, lá em Devarim, que é Yehoshua, mas é o mesmo nome, Yeshua, é o que vai à frente. E Yeshua também, além disso, ele é, como nós já falamos, aquele que haveria de vir semelhante a Moisés. Com relação aos discípulos, Yeshua também alerta que haverá uma oposição. Quando vocês forem anunciar isso, preparem-se que vocês vão sofrer oposição. Lá em Mateus 10, capítulo 10, verso 16, ele diz assim: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. E eu acho impressionante que quando os espias voltaram lá da visita que eles tiveram em Canaã, 2 deles foram os únicos que focaram e que ficaram fiéis em trazer Besorot Tovot, né? Boas novas, até o fim. E o que quiseram fazer com eles, né? Então vamos ler lá, Números capítulo 14, verso 6. Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. Bem pretensioso deles falar nisso, né? Parece, porque eles estavam falando de gigantes, de cidades fortificadas, e vamos devorá-los como se fosse pão. Nível de confiança. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Eles simplesmente estavam agindo com lógica, né? Porque eles tinham acabado de derrotar o rei Sihon e principalmente o rei Og, né? Que era um rei gigante. E eles derrotaram. E depois eles também tinham derrotado Moab e tinham tido vitória contra os midianitas. Então eles estavam numa maré boa, e mesmo assim duvidaram, né? Mas olha só, a comunidade de Israel falou em apedrejá-los. Então, eles não só ficaram com medo e ouviram a conversa lá dos outros 10, que trouxeram más notícias, como eles ficaram com raiva ainda dos que estavam dizendo assim: não, nós vamos conseguir. Isso daí lembra na primeira geração, né, que também quis voltar ao Egito lá e quis se opor a Moisés. E várias vezes, né? Como Cora, por exemplo, também. Então, diante disso, nós vamos chegar numa triste conclusão. Então, o maior desafio, né, o maior inimigo ali, não é o poderoso inimigo de Canaã.
Não é o inimigo externo, não é o inimigo gentil. Você veja só. Vejam só. Eu, particularmente, nas horas vagas, assim, eu gosto muito de jogos. Jogos de videogames. E geralmente em alguns desses jogos eles têm inimigos chamados chefes, né, os bosses, chefes, que exigem muita habilidade do jogador em certos casos. Então, desde que eu era criança até os dias de hoje, existe algumas trapaças que você usa para poder derrotar o inimigo quando você não consegue. Você tenta e não consegue, de tão difícil que é. Aí você usa uns códigos de trapaça. Esses códigos de trapaça não quer dizer que você está fazendo uma coisa errada, assim. Está fazendo uma coisa imoral. É que, na verdade, você está ganhando uma vantagem que é fora do previsto. Então, você torna o teu personagem mais poderoso do que ele deveria ser. Às vezes, consegue alguma invencibilidade, né? Consegue algum poder a mais que você não teria se você não usasse aquele código. Então, ao meu ver, o povo de Israel, ele tinha exatamente esse código, que era obter uma vantagem que iria tornar eles invencíveis. Eles seriam o chefe, o boss ali. E os outros inimigos não teriam chance alguma. Então, bastava eles lembrarem disso. E isso daí não é uma coisa assim... que absurdo pensar isso, né? Isso era a lógica do que estava acontecendo. O que aconteceu desde a saída do Egito. Em todo o tempo, Deus ele manteve viva essa informação, essa verdade. Em nenhum momento Deus deixou em dúvida. Não, eu não sei se eu vou ajudar vocês. Depende do meu humor naquele dia. Talvez eu tire férias, né? Para Acapulco. E daí não sei se vocês vão poder contar comigo. Para as Ilhas Maldivas, né? Então era uma lógica simples de se entender. Era simples, mas a cegueira, né, se abateu, porque infelizmente o ser humano foca muito nessa visão horizontal aqui. Então olharam muito para as muralhas, para a altura dos habitantes. Sinceramente, eu não sei como que teria sido a minha postura lá naquele momento. Porque vamos pensar o seguinte: nós, na vida, não nos comportamos dessa forma? Nós, diante das dificuldades, a gente não esquece do poder de Deus? Ou a gente acha que Deus está muito distante, talvez Ele não vá nos atender? Então eu estou fazendo uma análise bem fria aqui, mas sem considerar o que eu teria feito. Então era mais isso que Israel tinha nas suas mãos. Eles poderiam alterar as regras do jogo e tornar o processo extremamente fácil. Mas eles esqueceram dessa, ou não levaram em conta, não desprezaram essa possibilidade. E acabaram se auto-sabotando. Então, o maior inimigo somos nós mesmos. A nossa incapacidade de crer, nossa incapacidade de lembrar, de saber, de ter essa informação viva e fresca na memória de quem é o nosso Pai Celestial. Então, a nossa dura cerviz, a nossa incredulidade, ela nos fecha os olhos. Porque os nossos olhos estão, na maior parte do tempo, nas coisas ordinárias, no comum. A nossa vida, ela é comum. Não acontece nada de extraordinário na 99,9% do tempo. Na maior parte do tempo, nós acordamos, lavamos o rosto, saímos para trabalhar, pegamos o ônibus. Quem trabalha em casa, liga o seu notebook, seu computador, começa a trabalhar. Tem que limpar a casa. Quem tem animais de estimação tem que cuidar dos animais. Quem tem filhos tem que trocar fralda. Quem tem filhos bebês
As mães têm que amamentar, os homens têm que sair, têm que fazer as compras. São aquelas coisas ordinárias do dia a dia que acabam nos cansando, que causam preocupações, né? A gente vai ao mercado, daí vê que os preços estão subindo, daí você fica preocupado se vai ter dinheiro no final do mês, você fica irritado que você quer comprar uma carne para fazer um churrasco, só que daí está R$90 a carne. Daí, bom, não vou poder fazer meu churrasco. Então, essas coisas é que estão ao nosso derredor na maior parte do tempo. Isso leva, aí, inevitavelmente, as pessoas a quererem se superar. E aí, eu preciso ficar invencível, eu não posso ficar à mercê de um aumento de preço da carne. Poxa, eu não posso nem comprar um carro, porque agora o carro é o dobro do preço que custava 10 anos atrás. Então eu preciso ficar mais rico, eu preciso de mais dinheiro, então eu preciso correr mais, preciso me esforçar mais. E daí fica aquela ânsia e tal. E daí a maioria das pessoas acaba colocando assim que a finalidade da vida é correr atrás. E ficar mais rico e ganhar mais dinheiro. Mas a proposta de Deus, ela vai totalmente contra essa perspectiva. E aqui tem uma virada de chave mental absurda. Então, passa a não ser tão simples, crer nele, confiar nele, e o mais ele fará. Sei que precisamos ficar desesperados. Então, na hora que o mundo parece desabar, ele propõe que tenhamos calma. E aí isso me lembra a passagem de Yeshua lá na tempestade, né? Mateus capítulo 8, verso 23. Depois entrou no barco e começou a atravessar o lago com os discípulos. De repente levantou-se uma tempestade tão grande no mar que as ondas cobriam o barco. Mas Jesus dormia. Os discípulos foram acordá-lo gritando: Senhor, salva-nos, que estamos quase a morrer. Ele disse-lhes: homens de pouca fé, por que estavam com medo? Ele levantou-se, repreendeu o vento e o mar e fez uma grande calma. Os discípulos ficaram admirados e perguntavam: que homem é este a quem os próprios ventos e o mar obedecem? Então o que Yeshua fala aqui? Homens de pouca fé. Por que estavam com medo? Por que estavam com medo? Está tendo uma tempestade aqui que o barco está quase afundando. Como é que você me pergunta uma coisa dessa? Mas aqui tem essa virada de chave. É assim, quando as coisas parecem estar desabando, mas a gente tem confiança plena que o nosso Pai é vivo e cuida de nós, não faz sentido ter medo. Assim como o que me chama a atenção é que os espias viram a terra e eles viram que Deus era poderoso. Então eles tinham os dois ingredientes para tomar a posse da terra com tranquilidade e dar uma boa notícia para o povo de Israel, que é assim, a terra é boa. Nessa parte eles foram bem, né? Nessa parte eles falaram a verdade. Eles falaram assim: não, realmente a terra é muito boa, os frutos dessa terra são magníficos. Daí quando eles foram falar dos inimigos, aí eles enfiaram o pé na jaca. Mas então Deus é poderoso, porque Ele já tinha livrado o povo de Israel do Egito poderosamente. Deus não livrou o povo de Israel de uma forma simples. Deus não mostrou para Israel assim: ó, pessoal, de noite vocês saiam quietinhos e vocês peguem esse caminho aqui que os egípcios não vão ver vocês. Não foi assim que Deus tirou. Talvez os maiores prodígios que Deus demonstrou na história da humanidade foi ali. Talvez a gente só vá ver algo parecido no retorno de Yeshua. Que daí nós vamos ver a terra virar de ponta cabeça. Os discípulos, por sua vez, eles não viram esse grande poder na terra. Eles não viram, por exemplo, cair fogo dos céus, não viram o mar se abrir. Mas eles viram Yeshua. E eles viram as obras de Yeshua, que eram tão poderosas, ao meu ver, quanto essas. Então eles tinham também o mesmo testemunho que os discípulos e apóstolos tinham o mesmo testemunho que os espias tiveram na sua oportunidade. E eles viram então o poder de Deus materializado em Yeshua.
E eu até penso, e até já ouvi algumas teorias, de que os discípulos realmente eles acreditavam que Yeshua iria fazer uma grande vitória política. Ele iria ser aclamado rei. Ele ia governar, ele iria com o poder de Deus derrotar os romanos, assim como Deus derrotou lá os cananeus através de Josué. O que até faz sentido, né? Se Yehoshua derrotou os estrangeiros inimigos, agora este Yeshua também vai fazer o mesmo. Então eles acredito que eles tinham esse pensamento, principalmente em Yehudá, o apóstolo traidor lá, que daí ele acabou se decepcionando porque ele viu que não era bem isso que ia acontecer. Talvez isso tenha motivado ele a traí-lo. Porque ele era mais materialista, ele pensava, não, nós vamos ter uma vitória militar, política, e eu vou me dar bem, porque eu sou discípulo eu vou fazer parte desse governo. Então ele tinha mais ou menos o pensamento de Gease, servo de Eliseu. Ele era servo de alguém poderoso e ele queria se beneficiar com esse poder. Assim como também nós temos alguns comentários, algumas interpretações rabínicas, de que se o povo de Israel tivesse entrado com Moisés entrando também, se Moisés tivesse guiado o povo de Israel à entrada da terra e tivesse ele entrado na terra, o Olam Rabá teria se estabelecido ali com Moisés. Então você veja que muitas vezes as coisas que Deus tem para fazer, elas não acontecem em consequência do povo não querer, do povo não fazer o que Deus tinha proposto. Então, partindo desse ponto, reconhecendo a grandeza de Deus e seu poder, isso pode parecer simples, e é simples. E é uma decisão que ela muda completamente a nossa perspectiva e a nossa realidade. Se você realmente isso daí não pode ser algo, isso é um desafio para mim mesmo, e é um desafio que eu coloco para todos nós aqui pensarmos. Crer verdadeiramente, ela tem que ser a tal ponto que a nossa meta, os nossos objetivos, eles vão mudar. Você não pode andar em dois caminhos ao mesmo tempo. Você não pode, não, eu vou seguir a Deus, mas também vou seguir o mundo. Vou correr atrás do próprio rabo, como as pessoas no mundo fazem, buscando algo que não tem fim. Quando você se coloca em Deus, então você tem que levar a sério essa escolha que você fez. E aí nós lembramos do que Yeshua fala lá em Mateus 6, verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Aqui quando ele fala gentios, ele está falando dos incrédulos, as pessoas que não têm Deus. As pessoas que não têm Deus, elas buscam essas coisas, buscam o que comer, o que vestir, buscam casa, carro, dinheiro, mulheres, riqueza, luxo, para elas não ficarem à mercê de dificuldades. E assim elas parecem que estão zerando a vida, né? Mas de certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiro o reino de Deus, vírgula, e a sua justiça. Então, esse verso é muito interessante. Está totalmente ligado com o raciocínio que eu estava trazendo no início lá. Buscar o reino de Deus, ou seja, entrar no reino de Deus. A entrada lá do povo de Israel em Canaã. Depois, permanecer nele através da prática da justiça. E todas essas coisas vão serão acrescentadas. Ou seja, você não vai precisar ficar se preocupando. Mas também não é algo assim, não, então não vou fazer nada, vou ficar de boa lá em casa, mas você sequer entrou no reino de Deus. E você sequer está buscando a justiça. Então a justiça envolve, sim, trabalhar, ser uma boa pessoa, fazer tudo o que precisa. E não de qualquer forma ainda, com excelência. Porque ao crer no reino de Deus, nosso objetivo então começa a se alinhar, a entrar no descanso. Isso começa com a postura que uma simples criança, um simples bebê tem. Afinal, um bebê ele não tem preocupação que ele vai fazer alguma coisa para ganhar algo em troca. A única
O único consolo do bebê é que ele vai ter a sua mãe ali para amamentá-lo sempre que ele pedir. É só isso que ele faz. E Mateus 18:13, Yeshua também fala: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerem como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que a Bíblia fala sobre sobre comportar-se como criança? Eu acho que Yeshua, ele deve ter lembrado nesse momento do Salmo 131. Diz assim: Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, nem me exercito em grandes matérias, nem em coisas muito elevadas para mim. Certamente que me tenho portado sossegado como uma criança desmamada de sua mãe. A minha alma está como uma criança desmamada. Então, aí que está o desafio. O início do processo é simplesmente crer de forma com simplicidade. Você não precisa fazer muito esforço, ter muito estudo, ou fazer obras muito grandiosas para se colocar nessa condição de crer, de confiar. E é impressionante como uma criança nos ensina a diferença entre as preocupações e as temeridades da vida com essa simplicidade e essa dependência que a criança tem. Então, só de olhar para uma criança, a gente já vê aquela pureza, a gente já vê aquela ligação que ela tem conosco. Isso nos acalma, sem que eu precise sequer me esforçar para isso. E aí eu não demoro muito tempo para esquecer de muitas adversidades. E a criança, assim, ela fica muito pacífica e muito consolada quando a gente está próximo e dá atenção. Mas no momento que a gente se afasta, por alguns momentos, ela já começa a ficar extremamente angustiada. Então, essa deveria ser a nossa postura com o Eterno, né, também. A gente buscar a presença dele, assim como uma criança busca a presença dos seus pais. Bom, o reino de Deus começa por aí. Começa com a infância. Mas depois nós crescemos e amadurecemos. E aí nós temos que lidar daí com as escolhas. A criança não escolhe nada, né? Ela não escolhe a roupa que ela veste, o alimento que ela come. Ela simplesmente confia. Mas tem um momento que depois ela tem que fazer escolhas. E aí que vem o reino de Deus e a sua justiça. Você tem que escolher fazer a justiça. E aqui então entra o desfecho da nossa reflexão. Então, depois de nós crermos, nós precisamos viver na justiça do reino. E estabelecer a justiça, claro, é algo que exige maturidade. A gente precisa conhecer as regras, precisa conhecer como funciona o mundo. E a gente precisa querer também fazer a diferença. E exige esforço, exige aprendizado e prática. É cuidar dos detalhes. Nós precisamos cuidar do mundo, da criação, da natureza, do meio ambiente, mas também precisamos cuidar uns dos outros, principalmente, inclusive. Então, repare que toda a Torá ela foca muito nisso. Ela foca muito nessas relações interpessoais e nas relações das pessoas com o meio ambiente. Nós vamos ter várias leis da Torá que elas vão trazer essa relação das pessoas com a terra e das pessoas entre si. E nesse aspecto, o individualismo, a ganância, as concupiscências, elas são os nossos principais inimigos, porque ela nos leva a querermos resultados benéficos para nós mesmos, em detrimento das pessoas que estão à nossa volta e do nosso meio ambiente. Por exemplo, quando nós falamos de cuidarmos uns dos outros, nós ainda estamos nessa etapa de Copa do Mundo, né? E eu particularmente gosto pelo menos gostava, estou um pouco decepcionado, né? Depois eu vim a saber muitas coisas terríveis assim dentro da corrupção que há no esporte, né? E na Copa do Mundo.
Mas eu sempre gostei muito de Copa, assim, porque eu achava muito legal, né, esse momento que as pessoas param para ver os jogos, as nações se enfrentando em campo. E é um momento especial, assim como as Olimpíadas, né, é um momento de uma confraternização. São momentos em que, às vezes, nações que eram inimigas, elas dentro de campo, elas faziam um jogo e elas apertavam as mãos. Eu lembro que teve uma Copa, alguns anos atrás, que teve um jogo dos Estados Unidos e Irã, né, que teve um momento pacífico ali entre os americanos e os iranianos, em meio a uma guerra recente que tinha havido dos Estados Unidos contra o Irã. Nessa Copa, também tivemos um jogo histórico, né, entre Inglaterra e Argentina. Nos anos 80 houve uma guerra, chamada Guerra das Malvinas, que trouxe uma grande animosidade entre as duas nações. Então, a Argentina ganhou, né, dessa vez, e foi uma espécie de uma revanche, né, mostrar, né, o orgulho argentino. Vocês ganharam as Malvinas, mas hoje nós ganhamos o jogo. E, infelizmente, eu vejo que, diferente de antigamente, hoje parece que não adiantou nada isso, né? Houve depois atos de racismo, atos de provocação. E até nos jogos, uma coisa que me irritou, às vezes era um time que estava indo muito bem, tinha tudo para ganhar o jogo, daí um jogador no meio do jogo não passa a bola para o outro ali, e era um gol feito e não passa a bola e a equipe perde. Então eu percebo que dentro das equipes, às vezes, existem todos aqueles sentimentos que nós temos no dia a dia, né? Às vezes é um jogador brilhante ali, que está se destacando muito, aí se eu passasse para ele ia fazer gol. Mas deixa eu tentar fazer o gol também. Eu não quero que ele brilhe, eu quero eu brilhar. E aí você coloca todo o resultado do time em jogo por causa da tua vontade de prevalecer. Que é isso que eu estava falando. O individualismo, a ganância, a falta de trabalhar em equipe, cooperar. Infelizmente, hoje nós vivemos em tempos de muito individualismo. E eu sou o primeiro a reconhecer que eu sou individualista. Eu não sou uma pessoa, infelizmente, muito hospitaleira ou muito sociável, assim. Eu sou reservado. Aqui em Curitiba as pessoas são mais reservadas até do que em outros lugares. Mas se a gente comparar o estilo de vida que nós temos hoje com o estilo de vida apostólico, em que as pessoas dividiam tudo entre si, que não havia essa ideia de um ser rico e um ser pobre, isso daí muda um pouco a nossa mentalidade, porque nós estamos nós somos muito influenciados pelas correntes políticas que estão na moda hoje, né? Esquerda, direita, capitalismo, socialismo, né? Eu vejo muita gente falar que o capitalismo é o correto e o socialismo é o errado. Mas as coisas não são assim 8 ou 80. O capitalismo puro, ele não é justo, porque ele privilegia os mais capazes e os menos favorecidos não têm valor ali. Então, nós estamos falando de Copa do Mundo, né? Eu acho que todos acabaram vendo, né, que o Brasil perdeu para a Noruega. E daí a Noruega foi um país que foi muito falado, né? Aquele jogador lá, o Haaland, né? Que já é um excelente jogador. Então ele trouxe muito em voga a Noruega nesses dias. E aí algo que me chamou a atenção é que a Noruega, eles encontraram uma reserva de petróleo riquíssima lá nos mares escandinavos. E aí, diferente do que outros países fazem, que concede a exploração para algumas empresas, que daí exploram, e daí vendem, comercializam o petróleo e fazem daí o que bem entendem. Por exemplo, no Brasil o petróleo é muito mal explorado, né? Muito do dinheiro do petróleo do Brasil nem fica aqui. Mas lá não. Lá eles se apropriaram 100% dessa riqueza, criaram um fundo chamado Government Pension Fund Global. Sabe qual que é o valor desse fundo? 2 trilhões de dólares, o que daria cerca de 11 trilhões de reais. Sabe quem é o dono desse fundo? Cada norueguês. Então eles dividiram a riqueza
entre todos os moradores. Não tem nenhum norueguês lá que porque ele é de algum partido político ou do que de uma família nobre lá, ele tenha mais do que o norueguês comum lá que varre o chão da rua. É o maior fundo soberano do mundo, de forma que se cada cidadão norueguês parasse de trabalhar hoje, ele poderia manter o seu padrão de vida por 4 anos. Agora, veja que interessante, né? Deus ele fez um pacto com o povo de Israel de que eles poderiam ficar sem trabalhar 1 ano a cada 7. Algo que me lembra um pouco essa configuração. Então, para concluir, Deus nos chama a plantar nesse mundo sementes de justiça. Então, aqui a gente precisa refletir o que é justiça de verdade. O que a gente deve fazer, né, como comunidade, para que a gente se aproxime daquilo que é reino de Deus. O que nós temos que fazer de diferente por aí, além do que todo mundo busca fazer? Uma coisa que me chama a atenção é que, assim, eu sempre vejo alguém, em algum momento, falar assim: ah, se eu ganhasse na Mega Sena. Ah, se eu ganhasse na Mega Sena. Então, você veja que a pessoa, ela faz tudo o que ela faz ali porque é o que sobrou. Porque, na verdade, o que ela queria era ser milionária e desfrutar de toda aquela riqueza só para si mesmo. Então, o pensamento de todos é individualista. E assim, nós precisamos, então, agora julgar a nós mesmos. Nos policiar e julgar. Foi lido hoje aqui pelo Daniel, passagem no Novo Testamento, sobre os critérios para ser um presbítero, para ser um ancião. Um ancião é o líder da igreja. Então ele fala assim que não pode ser dado a muito vinho, né? Ele tem que ser marido de uma só mulher, tem que ser um homem que não pode ser movido de torpe e ganância. Então, todas as qualidades que Paulo fala do presbitério, do presbítero, do ancião, são qualidades que é exatamente o que Deus espera de todas as pessoas para estabelecer um reino justo, um reino próspero, de prosperidade, em que ninguém é maior que ninguém, ninguém é mais absurdamente mais rico do que o outro. É claro que na realidade do mundo, poucas pessoas têm essas virtudes. Então, é essas que têm que ser anciãos, né, que vão liderar a igreja. Mas para que elas influenciem os demais a serem assim também. Não é só os anciãos que têm que ser assim. Todos têm que ser assim. Ou não é lógico que qualquer pessoa não deve ser movida de torpe e ganância, que a pessoa tenha ser fiel no casamento, que ela seja comedida, que ela tenha conhecimento da palavra. Todos têm que buscar isso. Então, para finalizar, vou ler 3 passagens aqui. 1 Coríntios 11. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Gálatas 6, verso 4. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. E Lamentações 3. Esquadrinhemos os nossos caminhos. Verso 40. Esquadrinhemos nossos caminhos, experimentemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, por isso tu não perdoaste. Então, pensemos nessas coisas e vamos tentar, né? Vamos tentar refletir e agir diferente. Baruch Hashem.